benefício pela metade. Pessoas com deficiência têm gratuidade no transporte, mas muitas vezes são obrigadas a desistir da viagem. Por muito que você se vira, como é o meu caso, mas assim, sempre tem que ter uma pessoa para te ajudar a descer ou a subir de um ônibus, porque é alto e você pode escorregar e se machucar. Se ele é deficiente físico ou que tenha dificuldades de locomoção e precisa de alguém que o auxilie nessa locomoção, seria anular o seu direito se não garantisse também ao acompanhante o mesmo direito ao passe livre. O Via Legal de hoje fala das dificuldades enfrentadas por esses brasileiros que ainda não conseguem se beneficiar integralmente de uma lei federal que está em vigor há praticamente 15 anos. A gente também mostra casos de ocupação indevida de áreas públicas. No Rio de Janeiro, o INSS é o dono desse terreno, onde vivem centenas de famílias. Ninguém dorme mais, não tem condições. A nossa conversa aqui, o dia a dia, entendeu? Para onde nós iremos? Já em Pernambuco, a desocupação da orla é uma questão de tempo. Vai fazer com que essa faixa tenha uma identidade bem natural, onde a gente possa colocar ali a importância de preservar a natureza com toda a sua paisagem, que é o que encanta. Tudo isso agora no Via Legal. Uma forma de compensar toda a sociedade pelos danos registrados durante um longo período de falhas e de desrespeito ao consumidor. Por ordem da Justiça Federal, os responsáveis pelo caos aéreo terão de pagar 10 milhões de reais de indenização. É mais um passo para evitar que problemas como atrasos, cancelamentos e falta de informação continuem se repetindo nos aeroportos de todo o país. Gustavo e Fabiana passaram um ano sonhando com a viagem de lua de mel. Mas na hora de pegar o avião para Fortaleza, nem tudo saiu como planejado. Eles cancelaram nosso voo das 9 e nos colocaram no voo das 14, 15 horas. E aí foi quando eu reclamei com o pessoal. Poxa, mas eu já tenho transporte pago, eu não tenho onde ficar nesse período lá. E eles me disseram, infelizmente não posso fazer nada. Com o atraso, o casal que iria para Jericoacoara perdeu o translado e foi obrigado a passar a noite em Fortaleza. Eu perdi a estadia em Jericoacoara, porque eu não cheguei no período. Eu perdi o transporte para lá. E aí a gente teve que pagar tudo de novo, enfim. A gente teve que se virar lá em Fortaleza para que no outro dia de manhã eu pudesse pegar o transporte e ir para Jericoacoara. Marcelo também já teve alguns prejuízos por conta de cancelamentos e atrasos em voos. O empresário sempre viaja a trabalho e reclama do atendimento das companhias. É um desrespeito, porque aeroporto você chega hoje, você não sabe se você embarca. Você embarca hoje, você não sabe que você vai receber tua bagagem do outro lado, que estado que ela vai chegar. Eu já cheguei com bolsa rasgada, objeto já que tinha sido subtraído da minha bolsa. Os irmãos Gustavo e Marcelo não são os únicos que reclamam do transporte aéreo oferecido no país. O setor ainda tenta se recuperar das consequências da crise iniciada em 2006. O chamado caos aéreo durou um bom tempo e complicou a vida de milhares de passageiros. Os problemas começaram em setembro do mesmo ano, quando um acidente entre um avião da Gol e um jato Legacy causou a morte de 154 pessoas. Na época, controladores de voo fizeram uma greve para denunciar as condições de trabalho. Outros fatores, como pane no sistema de controle, nevoeiros e obras, levaram o caos aos principais aeroportos do país. Diante de tantos problemas, os órgãos de defesa do consumidor levaram o caso à Justiça Federal. O escopo da ação era direito à informação, que já é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor, e assistência material, também que é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor, porque ele ficava sem voucher, ele não tinha alimentação, ele não tinha para dormir, né, não tinha nada, então ele ficava lá totalmente desamparado. Então isso era gritante, um abuso, uma prática abusiva, uma contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.
A situação só começou a melhorar em 2010, quando a Agência Nacional de Aviação Civil estabeleceu novas regras para o setor. A Resolução 141 da ANAC foi criada depois de uma intensa negociação envolvendo a agência, o Ministério Público, empresas e a Justiça Federal. Primeiro, a empresa tem que informar o passageiro com antecedência sobre esse cancelamento, se ele já souber. Então, de um lado, são as alternativas. Ele pode ser reacomodado em voo próprio ou de terceiro na primeira oportunidade. Ele pode solicitar o reembolso sem taxas, ou ele pode solicitar a reacomodação em data e hora de conveniência na mesma empresa aérea. Outra medida que ajudou a solucionar conflitos entre passageiros e companhias aéreas foi a instalação dos juizados especiais nos principais aeroportos do país. Essa ação, ela surtiu efeito muito antes da sentença, porque além da resolução, nós tivemos a implantação dos juizados especiais nos aeroportos, que funciona, né? Muitas vezes você já faz o acordo lá dentro mesmo e não vai para uma justiça comum. Você já consegue resolver na hora, que já tem um representante da companhia aérea, então isso foi muito favorável para o consumidor. Mas a melhoria dos serviços não impediu a punição dos responsáveis pelos problemas sofridos pelos passageiros naquele período. Em uma decisão recente, a Justiça Federal de São Paulo condenou a União, a ANAC, Infraero e 6 empresas ao pagamento de 10 milhões de reais. A multa é referente aos danos e transtornos causados aos passageiros durante o caos aéreo. Para o juiz que analisou o processo, ficou provado que houve falhas tanto na prestação quanto na fiscalização do serviço. Além disso, os responsáveis descumpriram o Código de Defesa do Consumidor. O importante é que houvesse uma condenação para que a sociedade tivesse uma satisfação e que isso que foi feito não pode mais acontecer. Quer dizer, as pessoas têm que ser atendidas com dignidade. Quem usa o transporte aéreo comemora a decisão. A partir do momento que você mexe no bolso, né, das empresas, alguma coisa, ou alguém tem que arcar para essa responsabilidade dentro das empresas. Eu entendo que o cidadão é o melhor fiscal da lei. Quando ele sabe quais são os seus direitos, quais são os seus deveres também, ele vai cobrar da forma correta, ele vai cobrar nos órgãos corretos e a chance dele ter sucesso é muito grande. E isso traz mudança de postura. O cidadão consciente, consumidor consciente é fundamental para um bom serviço. Sobre a determinação judicial, o diretor da ANAC informou que a agência só iria se pronunciar depois da notificação, o que ainda não havia ocorrido até o dia da gravação dessa entrevista. Os passageiros podem fazer reclamações pelo telefone ou mesmo pela internet. Anote aí. De nada adianta ter um benefício assegurado em lei se na prática faltam condições para o exercício desse direito. Essa tem sido a realidade de deficientes que precisam se deslocar de uma cidade para outra. É que apenas a pessoa pode viajar de graça. Veja as consequências dessa limitação na reportagem de Eliane Wirtmann. Dentro de casa, Joanilson até se vira bem, mas na rua os desafios são muitos, principalmente na hora de pegar um ônibus. Por muito que você se vira, como é o meu caso, mas assim, sempre tem que ter uma pessoa para te ajudar a descer ou a subir de um ônibus, porque é alto e você pode escorregar e se machucar. Edna se desdobra para acompanhar o marido, mas nem sempre pode. Ela está desempregada e a única renda da família, um salário mínimo, não é suficiente para pagar a passagem quando a viagem é para fora de Brasília. Joanilson tem o passe livre, ela não. Por isso, o jeito é ele viajar sozinho. Eu fico com medo de acontecer qualquer coisa. Ele sofreu algum acidente, alguma coisa assim, nossa. Aí o coração fica apertado. Aí, o que eu posso fazer? A única alternativa é buscar notícias o tempo todo. Fico ligando para ele toda hora, e aí o celular não pega, aí complica, né? Complica tudo.
A lei do passe livre garante ao deficiente físico com renda mensal inferior a 2 salários mínimos a passagem de graça nas viagens interestaduais, mas a isenção não é estendida ao acompanhante. Um contrassenso, segundo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Por isso, a Corte determinou ao Ministério dos Transportes que modifique a regra para garantir o mesmo direito ao acompanhante do deficiente físico. Mas deixou claro, para ter acesso à gratuidade é preciso comprovar a renda e a necessidade do acompanhante. A União contestou o entendimento da Justiça Federal. Alegou que a ordem provoca uma ampliação de política pública, o que não pode ser feito pelo Judiciário. O relator do recurso, o desembargador federal Souza Prudente, disse que não. A medida, segundo o magistrado, é para garantir a concretização do benefício. Se ele é deficiente físico, como por exemplo, alguém que seja cego, não é? E precisa de um guia, né? Ou que tenha dificuldades de locomoção e precisa de alguém que o auxilie nessa locomoção, seria anular o seu direito se não garantisse também ao acompanhante do deficiente físico, nessas circunstâncias, o mesmo direito ao passe livre. A decisão repercutiu, é claro, entre as empresas rodoviárias, que há tempos questionam o governo sobre a falta de incentivos para compensar o que definem como uma redução de lucros. Além dos deficientes e agora dos acompanhantes, também têm direito ao benefício idosos e estudantes. Eu acho natural, eu acho até legítimo que certas deficiências a pessoa só consegue se deslocar se alguém a estiver auxiliando, né? Muito legítimo, mas isso vai trazer mais um ingrediente no custo. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a ABRAT, questiona ainda o que considera uma falha na lei do passe livre, que estaria sobrecarregando o setor. O fato de as companhias aéreas não serem obrigadas a conceder o mesmo direito a pessoas com deficiência. Até desumano você impor a um deficiente físico que viaje, que saia de São Paulo, vai a Fortaleza dentro de um ônibus. Que saia de Brasília, vai a Rio Branco, no Acre, dentro de um ônibus. Seria muito mais confortável, seguro e até beneficiaria a sua condição se isso fosse no transporte aéreo, né? Mas o transporte aéreo não tem a obrigação que o rodoviário tem. Joanilson concorda. Essa lei é de 2000. Então, nós já estamos em 2014, já é hora de reformular, né? Faltando o acompanhante e o aéreo também, né? Enquanto o benefício para o transporte aéreo não vem, Joanilson torce para que o direito ao acompanhante nas viagens de ônibus se torne logo uma realidade. Se isso for para frente, vai ser muito bom, porque vai adiantar o lado do deficiente, né? Porque, assim, acompanha a pessoa que é deficiente, que não é fácil, e ainda ter que pagar por aqui dali é muito sem cabimento, né? Depois de ser notificado pela Justiça, o Ministério dos Transportes publicou uma portaria regulamentando a gratuidade para o acompanhante. O pedido pode ser feito pela internet, mas é preciso provar que a pessoa não tem condições de pagar a passagem. A gente sabe, mas os segurados do INSS são donos de 3.000 imóveis espalhados por todo o país. Estamos falando de um patrimônio valioso que, por lei, pertence aos trabalhadores da iniciativa privada. O problema é que parte dos bens está ocupada de forma indevida. Um desses casos envolve o bairro de Campinho, no Rio de Janeiro. Trata-se de um assunto sério que foi parar na Justiça e que tem tirado o sono de centenas de moradores. A reação é de desespero. Dona Teresa sempre viveu aqui. Cresceu, criou os filhos e netos na mesma casa, mas de uma hora para outra descobriu que pode ficar sem ter onde morar.
Eu não sou posseira, eu não invadi, eu tenho uma promessa de compra e venda. Os meus vizinhos aqui todos têm promessa de compra e venda. Todo mundo aqui paga impostos há mais de 50 anos. A aposentada mostra uma caixa onde estão guardados dezenas, centenas de recibos. Os mais velhos têm quase 60 anos. Esse é o capítulo mais recente de uma história já exibida aqui no Via Legal. Na década de 1940, o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, que deu origem ao INSS, adquiriu a área de 100 mil metros quadrados na zona norte do Rio. Na mesma época, um falsário, Manuel Maria Gonçalves, se disse dono do terreno e fez um loteamento. E foi assim que o local, que ficava perto de um campo onde acontecia uma feira de gado, foi transformado no bairro de Campinho. Antigamente isso aqui era um charco, entendeu? Quer dizer, então o pessoal valorizou, aí veio os impostos, município, estadual, não, abocanharam. Todo mês você paga água, luz, SEDAI, entendeu? Quer dizer, a gente ficou, depois os postos foram lançados, tudo, não, tá moderno agora, novinho, mas quem constituiu isso fomos nós, moradores. Há quase 40 anos, a Justiça reconheceu que a área é mesmo da autarquia federal. Em 2000, o imóvel passou a ser do Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Mas só em 2012, os moradores começaram a ser notificados. Eles foram orientados a procurar a gerência do Instituto, onde foram informados que deveriam passar a pagar uma espécie de aluguel e que teriam preferência se quisessem comprar o imóvel. Eu acho isso um absurdo, né? Como é que você vai comprar uma coisa que você pagou, que você paga seus impostos, que você paga sua luz, sua água, você tem que pagar? Como é que pode ser isso? Os moradores procuraram a Defensoria Pública da União, que levou o caso à Justiça Federal. Em 2013, uma liminar garantiu o direito das famílias permanecerem nos imóveis, mas a Advocacia Geral da União recorreu e a decisão foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O desembargador federal, o relator, ele entendeu que seria melhor que essa ação coletiva de manutenção de posse em favor dos moradores fosse suspensa, né? E que o INSS ajuizasse, então, o que está escrito na decisão, né, ações individuais de reintegração de posse, onde cada morador poderia exercer o seu direito de defesa nessas ações individuais. Não é a primeira vez que os títulos de propriedade são questionados. Uma sentença judicial, em 1959, declarou nulos os registros dos imóveis. Só que a decisão nunca foi cumprida, permitindo a permanência de quem comprou áreas sem saber que elas já tinham dono. Agora, o INSS pretende retomar as notificações e regularizar a situação de cada um. Isso é apenas o início de um processo que tem que se dar atenção a isso. Isso não vai se resolver simplesmente com o INSS abrindo mão ou doando o imóvel. O INSS não pode fazer isso, não é? Mas não poder fazer isso não quer dizer que possa ter uma saída que seja boa para as partes, não é? A nossa experiência tem mostrado isso. O INSS há muito tempo não faz uma reintegração de posse. O defensor público da União espera que o resultado do julgamento de mérito a ser feito pela turma especializada do TRF2 seja favorável aos moradores. Se isso não acontecer, ele já adiantou que pretende levar a questão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, para garantir a permanência das famílias, ele diz que vai ajuizar uma medida cautelar. Temos que, nesse momento, nos preocupar com esse direito à moradia, com a boa-fé dessas pessoas, com a inércia do INSS que deixou por décadas a questão silente, morta, né, sem uma provocação, e foi o principal responsável, na verdade, por consolidar esse tipo de situação. A assessoria jurídica do órgão tranquiliza os moradores e garante que ninguém será despejado.
O INSS não tem nenhum comprador em vista, o INSS não vai construir lá uma agência, pode até construir alguma área livre, porque é de interesse da sociedade ter uma agência do INSS perto. O INSS não quer expulsar as pessoas da casa. Agora, por outro lado, o INSS, como é gestor desses imóveis, ele tem que ter atenção com os imóveis e regularizar. Dona Tereza conta que chegaram a procurar o falso dono das terras até em Portugal, mas ele nunca foi encontrado. A aposentada critica a falta de empenho em localizar o verdadeiro responsável por toda essa confusão. Eles não acham coisas de antigamente? Procura quem foi esse Manuel Maria, como é que ele sumiu, por que ele sumiu e como é que ele conseguiu fazer essa falsificação. Porque que eu saiba, ele era analfabeto. Enquanto a história não chega ao fim, para os moradores, resta a incerteza. Ninguém dorme mais, não tem condições. A nossa conversa aqui, o dia a dia, entendeu? Para onde nós iremos? No caso das famílias do Rio de Janeiro, não há uma previsão de quando a questão será encerrada dentro e principalmente fora dos tribunais. Já em Pernambuco, a solução definitiva para a ocupação indevida de uma área pública parece próxima. Quem ignorou as normas e resolveu morar bem perto do mar já recebeu ordem para deixar o local. Jaboatão dos Guararapes fica na região metropolitana de Recife. A paisagem praiana se revela aos poucos, à medida que avançamos pelas ruas. E assim como em outras cidades litorâneas, por aqui, muita gente faz de tudo para morar bem perto da faixa de areia. A quantidade de prédios próximos ao mar é uma prova desse comportamento. O problema é que, para garantir a vista, muita gente invade área pública. Um levantamento da prefeitura revelou que mais da metade das construções são irregulares. Não é preciso caminhar muito para flagrar situações fora da legalidade. Neste prédio, por exemplo, o jardim avançou demais. É só comparar o alinhamento com os imóveis vizinhos. A situação é semelhante em 3 bairros: Piedade, Candeias e Barra de Jangada. Um quadro que teria começado a partir do avanço do mar. A gente tem vários exemplos. A gente chega ali em Piedade, principalmente, o trecho onde a ocupação se deu de uma maneira mais densa, né, nos últimos 20 anos. Então, a gente tem na praia, no início da Praia de Piedade, um calçadão que chegou a ser construído e parte desse calçadão ele foi levado pelo mar. E, consequentemente, os edifícios fizeram as suas proteções de pedra e levaram seus muros até o mesmo limite onde o calçadão tinha sido construído. Os transtornos causados pelo fenômeno natural acabaram depois de uma intervenção conhecida como engorda de praia. A obra, que consumiu cerca de 40 milhões de reais dos cofres públicos, recuperou a faixa de areia, mas as construções irregulares continuaram ocupando a orla. Ao todo, são 9 quilômetros de terreno de marinha, que vão do limite da capital Recife até o encontro dos rios Jaboatão e Pirapama, já no Cabo de Santo Agostinho, litoral sul do estado. A primeira tentativa judicial de desocupar a área que pertence à União foi feita em 1998. Na época, uma decisão provisória chegou a determinar a demolição de todas as construções, mas alguns moradores recorreram, alegando ter direito de continuar no local. Para esclarecer o caso, foi feita uma perícia minuciosa na documentação dos imóveis. Com esses dados, a Justiça Federal deu uma nova sentença. Nesta perícia, se constatou que algumas pessoas citadas para a ação, na verdade, estavam regulares. Eram ocupantes regulares dos terrenos, pagavam os seus emolumentos à União, né? E estavam ali em condição de regularidade. E essas pessoas foram, então, excluídas da ação. E outras tantas não. Essas tantas a que o desembargador se refere são as pessoas que não apresentaram documentos. Elas foram consideradas invasoras e, por isso, terão que deixar a área. Aécio não faz parte desse grupo. Ex-síndico do edifício Marta Regina, ele conta que adquiriu o imóvel que fica na Avenida Beira-Mar há 15 anos. Com toda a documentação em dia, diz que finalmente vai poder aproveitar a praia. Todos nós temos as nossas escrituras. Todo mundo aqui tem documento. Eu elogio a atitude da Justiça. Eu elogio. Veja bem, eu elogio, porque há um reconhecimento de um dano que foi causado a todos nós no passado. O que nós queremos hoje é sossego. E eu acredito
que essa hora está chegando. A decisão ainda não é definitiva. Mesmo assim, a Prefeitura de Jaboatão afirma que já negocia a saída voluntária dos invasores. Os casos são analisados individualmente, mas, de acordo com a administração, 80% dos moradores afirmaram estar dispostos a colaborar. A expectativa é que o cumprimento da ordem judicial possa abrir caminho para a construção de um parque linear em toda a extensão da orla. Vai fazer com que essa faixa tenha uma identidade bem natural, onde a gente possa colocar ali a importância de preservar a natureza com toda a sua paisagem, que é o que encanta, que é o que atrai o turista, é o que sustenta as atividades que geram economia para a população do município e, evidentemente, que traz o bem-estar também para quem mora ali na orla. Eu acho que não vai haver nenhum conflito, mas nós temos a responsabilidade de tratar isso também junto com o Serviço do Patrimônio da União. A área de praia, ela pertence à União, por força da própria Constituição Federal. Além de pertencer à União, há um grande interesse na preservação do ecossistema natural, há um grande interesse ambiental nesta proteção. Quem frequenta as praias de Jaboatão aguarda a revitalização e se encanta com a beleza do lugar. Então, é a primeira vez que eu estou aqui conhecendo essa praia. Eu moro no Rio e eu estou achando tudo muito legal. Bom, eu gosto de todo esse conjunto do ambiente, de praia, sol, mar. A pequena Hillary tem apenas 6 anos e com as novas obras vai poder curtir ainda mais os dias de sol. Ela conta o que mais gosta por aqui. Da areia e do mar. Areia para brincar de castelinho. O Via Legal já mostrou outras histórias envolvendo irregularidades na ocupação de áreas públicas ou mesmo de preservação ambiental. Você pode rever essas reportagens acessando nossos canais na internet. Nosso programa está terminando. A gente volta na semana que vem com outros assuntos discutidos e decididos pela Justiça Federal. Eu aguardo você. Até lá!